Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar de ISS Aracaju. Eu sei que a gente já fez uma live sobre isso, só que eu não tinha feito ainda a estatística do edital que eu costumo fazer. Eu sempre quando eu faço uma orientação, sempre que sai um edital e os meus alunos resolvem tentar algum concurso, eu faço uma estatística, eu analiso o edital e eu analiso eu preciso de informação para conseguir tomar a melhor decisão sobre estudar tal matéria, estudar outra, sobre fazer tal assunto, fazer outro, sobre o que estudar, como estudar, quanto tempo estudar. Então, eu faço uma estatística. E essa estatística eu não tinha feito quando a gente fez a nossa primeira live. Quando a gente fez a nossa primeira live sobre o ISS Aracaju, que foi a live que a gente fez na semana passada quando saiu o edital, quando a gente fez aquela live, eu não tinha feito essa estatística ainda. Tinha acabado de sair o edital. A live começou 11 da noite do dia que saiu o edital. Hoje eu já fiz essa estatística. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre as melhores decisões que você pode tomar quando você vai estudar pro edital do ISS Aracaju. Essa é a proposta da live de hoje. Então, primeiro ponto que é importante a gente falar sobre essa prova é contabilidade. Eu acho que a grande mensagem dessa prova, a grande mensagem do CESP com esse edital foi nos mostrar como contabilidade ainda tem que ser muito valorizada quando se pensa numa prova de área fiscal. Eu digo isso porque a gente teve, antes da pandemia, a gente teve Cefaz Alagoas, né? A gente teve a prova de Cefaz Alagoas. E naquela prova de Cefaz Alagoas, naquele edital de Cefaz Alagoas, a gente teve um privilégio, digamos assim, a matéria mais privilegiada daquele edital foi a auditoria. Então, muita gente ficou achando assim, agora a área fiscal vai virar uma área que não vai ter não vai precisar estudar tanto contabilidade, a área fiscal agora vai ser dominada por TI, vai ser dominada por auditoria, vai ser dominada por legislação tributária. Então, posso aqui diminuir a minha carga horária de contabilidade, não preciso estudar tanto contabilidade, aquela coisa toda. E eu acho que esse edital do ISS Aracaju veio para mostrar que não é assim. Se você está achando que você vai ser aprovado para fiscal sem estudar contabilidade, amigo, sinto muito, mas eu acho que você está achando errado. Porque um edital como esse pode surpreender a gente. 20% da prova é contabilidade. E essa contabilidade não é algo que você consiga pegar apenas no pós-edital. Por exemplo, legislação tributária, que são 12,5% da prova, é uma matéria que você pega agora, pós-edital.
pega a lei lá, pega o CTM e vai estudar o CTM, vai decorar o CTM, vai entender lá alíquotas, vai entender como é que o ISS em Aracaju funciona, vai entender como é que funciona o IPTU, vai entender como é que funciona o ITBI. Então, é possível você entender. Agora, você querer aprender contabilidade, um edital desse, no pós-edital, amigo, sinto muito. Não vai rolar. Não vai ser possível. Então, eu acho que esse edital veio para mostrar isso. Esse edital veio para mostrar que contabilidade ainda é o pulo do gato para um pós-edital, né? Para um pós-edital de área fiscal. Se a matéria mais pesada do edital fosse auditoria, por exemplo, como foi na Cefaz Alagoas, você poderia tentar vencer todo o conteúdo de auditoria no pós-edital em 4 meses. Nada impediria. Agora, contabilidade impossível. São 20% da prova. E essa contabilidade, apesar do edital chamar de contabilidade geral, apesar disso, o que a gente tem, na verdade, são 4 contabilidades. A básica, a avançada, custos e análise de balanços. E em tudo isso a gente ainda tem que estudar o quê? Os CPCs. Então, tem muita coisa para estudar. Contabilidade é a matéria mais pesada desse edital, que não pode ser negligenciada. Além de contabilidade, uma outra matéria que veio pesada e que tende a vir muito pesada nos próximos editais é TI. TI é uma matéria que é chata, é difícil. Ainda não temos um material decente que eu possa dizer assim, olha, esse material resolve o nosso problema. Não existe esse material, não é nem culpa dos professores, é culpa dos editais. Os editais variam muito entre si, as provas variam muito entre si, tem prova que cai isso, tem prova que cai aquilo. Então, mesmo a disciplina se chamando Tecnologia da Informação, no caso desse concurso, nem é Tecnologia da Informação, né? O nome da matéria é Informática e Análise de Informações. Mas o conteúdo é TI, tá? O conteúdo é TI. Então, essa é uma matéria que a gente tem que considerar como básica e incluir no nosso estudo. Se a gente estuda para a área fiscal, a gente tem que incluir essa matéria o quanto antes. Porque é uma matéria muito importante, é uma matéria que vai cair cada vez mais e a gente segue em busca de um bom material, segue em busca de um material decente, um material que tem aula em vídeo bacana. E eu tô nessa busca e espero que você esteja também. Para ser aprovado num concurso de área fiscal, vai ter que estudar TI. Uma outra disciplina que é muito importante desse edital e que, graças a Deus, não vai dar muito trabalho pra gente estudar é a legislação municipal, como eu já falei, né? É uma matéria importante, é uma matéria pequena, é uma matéria que só vai cair o Código Tributário Municipal. Se fosse ICMS, né? Para quem já fez aí concursos de fisco estadual, sabe que ICMS tem que estudar a lei Candir, tem que estudar a lei de ICMS do Estado, tem que estudar a lei de IPVA, é um saco. No caso desse concurso, não, só caiu o CTM. Então, é o caso, efetivamente, de você pegar aquele CTM e dormir com ele, botar na parede, botar no banheiro, botar na frente do vaso sanitário, assim, aí você vai, né? Você vai lá fazer a sua reza semanal, mensal, diária, e fica lá lendo aquele CTM, porque dá tempo tranquilo. Outra matéria, que é uma matéria boa, né? Pra quem gosta, eu odeio. Não é que eu odeio, não vou falar isso, mas foi a matéria que eu fui pior no meu concurso, né? Quando eu fiz o concurso da Receita, eu fiz só 65% dessa matéria, quase rodei por causa dela, é direito tributário. A maioria dos concurseiros de área fiscal adora direito tributário e essa matéria voltou a brilhar, né? Porque tem edital de área fiscal que o peso de direito tributário é o mesmo de direito civil, né? Nesse edital aqui, graças a Deus, não é assim. A gente tem direito tributário com 20% da prova. O peso de direito tributário nesse edital aqui... Eita, meu cabelo tá zoado. O peso de tributário nesse edital aqui é de quase 20%, o mesmo peso de contabilidade, sendo que tributário dá muito menos trabalho para a gente aprender. Então,
Se você tá, de repente, meio capengando em contabilidade, já sabe que não vai dar tempo, já sabe que você tá no prejuízo, já sabe que não vai rolar aprender tudo, mas mesmo assim você tem aquele fio de esperança de ser aprovado e quer tentar esse edital, caia dentro de tributário do CTM, para você conseguir tirar o atraso. Porque com 4 meses de estudo em tributário, é bem possível que você consiga aprender e pegar uma base boa para fazer a prova. Mas com 4 meses de contabilidade, meu amigo, sinto muito, não vai rolar. Outra matéria que entrou nesse edital e veio com um peso grande, e além de peso grande, veio numa quantidade de questões grande, é AFO. AFO não é uma matéria que a gente considere básica, né? AFO é uma matéria que a gente considera opcional. É quase como se fosse uma optativa de área fiscal. Ela está em alguns concursos, não está em outros. Tem editais que cobram economia e finanças públicas, tem editais que cobram AFO. AFO é um pouco mais simples do que economia e finanças públicas, então se você não gostou de ter AFO no edital, eu sugiro que você reveja os seus conceitos, porque AFO é bem mais simples do que economia e finanças públicas. Então, se você não estudou AFO, dá para pegar em 4 meses sim, não tem erro. Assim, é uma matéria chata, é uma matéria meio difícil, é uma matéria que dá trabalho, mas não é contabilidade, não é economia. Não é assim, não é uma matéria tão pesada. Então, assim, tem bons cursos de AFO por aí. O Sérgio Mendes tem um curso bom. O professor Vinícius Nascimento, lá no Eu Vou Passar, tem um cursinho dele que é bom também para você entender a lógica. É um curso em vídeo, é um curso rápido. Você assiste e depois cai dentro de algum material teórico, né? Pode ser algum material em PDF, pode ser algum material em livro. Nesse momento de pós-edital, eu sempre sugiro que você use PDFs. Eu sei que eu sou a louca do livro, né? Quem me conhece sabe, eu sou a louca do livro, sempre indico o livro, mas tendo em vista que é pós-edital, a gente já tem a banca definida, a gente já sabe o plano da disciplina, né? A gente sabe o edital mesmo como é que ele é, a gente já sabe que a gente tem que fazer questões, bastante questões junto. Então, nesse momento eu não usaria livros, eu usaria só PDFs. Por quê? Porque o material é mais focado na banca, né? Você vai fazer as questões comentadas junto com a teoria. O material é formatado especificamente para o edital, então você não corre o risco de estudar alguma coisa que não esteja no edital, né? Quando a gente compra um livro de uma matéria, o livro costuma ser muito completo. Então você corre o risco de estudar um assunto que não está no edital, de repente você corre o risco de ter que fazer uma matéria lá que não tá no edital, né? Tem um último capítulo lá que não tá no edital. PDF não é assim. O PDF, o professor analisa o edital e ele monta aquele curso exclusivamente para aquele concurso, né? Para aquela prova. Então, você não corre esse risco. Então, sugiro que você vá para PDFs. E sugiro também que você enche o saco dos cursinhos para eles colocarem as aulas em dia, né? Porque o que está acontecendo ultimamente é que muito cursinho lança o curso para um concurso e acaba deixando os alunos de lado, chega em cima da prova, a prova é sábado, hoje sai uma aula. Não dá, né? Não dá para você aprender um PDF de 100 páginas em 2 dias, impossível. Então, AFO, eu sugiro que você estude por vídeos e PDF. Lá no Eu Vou Passar tem um cursinho bom do Vinícius, professor Vinícius Nascimento. O Sérgio Mendes também é muito bom e dá para pegar em 4 meses sim. Vamos falar também de uma outra disciplina da P2, né, que é a prova que vale mais, né, a prova que vale 2 pontos por questão, então a gente tem que pensar mais nela. Vamos falar de direito civil e de direito empresarial, que estão juntas. O que significa elas estarem juntas? Vamos lá. Esse edital, ele possui mínimos por disciplina. Ou seja, você, para ser aprovado, você não pode zerar uma disciplina. É um critério de avaliação. Ele fala, será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. A. Obtiver nota 0 em pelo menos uma das disciplinas de conhecimentos básicos e específicos. Ou seja, você não pode zerar nenhuma matéria.
tendo em vista que você não pode zerar nenhuma matéria, quando a gente fala em direito civil e direito empresarial, não dá para não estudar. Não dá para, assim, dá para não estudar alguma outra disciplina? Dá. Estatística, por exemplo, eu acho que é uma matéria que você não tem que priorizar. Vai ter que dar uma olhadinha, mas não vai priorizar. Agora, direito civil e direito empresarial não é nem só que não dá para deixar de estudar, é que é peso 2. Então, se você errar nessa disciplina 5 questões, você vai perder 10 pontos. 10 pontos pode custar a tua aprovação. Estatística, por exemplo, não é assim. Estatística, se você errar 4 questões, você perde 4 pontos. Direito civil, você pode até acertar no chute. Direito civil e empresarial, você pode até acertar no chute. Mas se você acertar só uma e errar 4, você perde 8 pontos. Então, é muito mais complicado. Se você não estudou essas disciplinas ainda, o que é bem comum, e vai estudar agora, eu sugiro que você foque em direito civil primeiro, tá? A disciplina de direito civil e de direito empresarial, elas são encadeadas, né? O direito empresarial é o direito civil que cuida do relacionamento entre empresas, né? Cuida do relacionamento entre 2 ou mais empresas, grupos econômicos, fusão, aquisição. Então, para a gente aprender direito empresarial, é muito importante ter uma noção de direito civil. Então, mergulhe primeiro em direito civil, garanta os seus mínimos. É muito mais fácil a gente garantir mínimos de uma disciplina. Quando tem 2 disciplinas assim numa prova, como tem aqui nesse edital, é muito mais fácil você garantir os mínimos mergulhando e focando a tua energia numa só disciplina do que focando nas 2 e aprendendo meia boca 2. Então, o que você vai fazer? Você vai mergulhar em direito civil primeiro. E vai pegar uma base em direito civil e vai se adiantar muito bem em direito civil. Depois de mergulhar nos estudos de direito civil e de se adiantar em direito civil, você vai, quando faltar uns 2 meses para a prova, ou seja, daqui mais ou menos 2 meses, você vai incluir direito empresarial e aí seja o que Deus quiser. Você vai pro desespero. Aí você vai estudar só um pouco de direito empresarial, você não vai conseguir fechar o edital, você não vai rolar. Mas aí você já garante os teus mínimos em direito civil. O mesmo raciocínio vale para matemática financeira e estatística. O fato de serem 2 disciplinas muda a estratégia? Muda. Porque o fato de serem 2 disciplinas faz com que você não possa zerar uma delas. Direito civil e direito empresarial, você pode zerar, por exemplo, direito empresarial, não tem problema, se você conseguir fazer pelo menos um ponto em direito civil. Matemática financeira e estatística, você não pode zerar nenhuma delas, porque elas são disciplinas separadas. No entanto, entretanto, contudo, todavia, você não pode querer começar, se você ainda não estudou, né? Estou falando para você que ainda não estudou nem matemática financeira e estatística, está começando agora. Você não vai conseguir aprender as 2 ao mesmo tempo. Esquece, são disciplinas difíceis. É matemática financeira, é estatística. Você não vai conseguir aprender as 2 ao mesmo tempo. Então, primeiro foque em matemática financeira. Aprenda bem matemática financeira. Vá para matemática financeira. Daqui 2 semanas a Prof lança o curso de matemática financeira lá no Exatas para Todos. E esse curso vai acabar no dia 7 de dezembro, uma semana antes da prova. Então, se você ainda não estudou matemática financeira, aguarde. Em 2 semanas você começa com todas as rodadas Exatas para Todos. A gente vai acabar esse curso no dia 7 de dezembro, uma semana antes da prova. Então, você vai conseguir fechar o edital de matemática financeira. E estatística, você não vai conseguir fechar o edital em 4 meses. É um edital muito longo. Mas você pode aprender. Foque aí, anota aí, tá? Anota aí. Em estatística, foca em aprender média, moda, mediana, desvio padrão, variância. Você vai aprender essas 5 coisas, tá? Anota aí. Você vai aprender média,
moda, mediana, desvio padrão e variância. Se você aprender essas 5 coisas, com certeza você não zera essa prova. Com certeza vai ter alguma questãozinha lá para você fazer. Aí você faz uma média lá, uma moda, uma mediana, faz uma variância, faz um desvio padrão e não se preocupe com o resto do edital de estatística. Não se preocupe em aprender teste de hipóteses, como tá ali, né? Teste de hipóteses, intervalo de confiança, a não ser que você seja muito pro em exatas, né? Você já domine tudo, já tenha aprendido matemática financeira, já tenha ido já saiba tudo de matemática financeira. Nesse caso, você pode se dar ao luxo de aprender estatística do zero agora. Por quê? Porque você já sabe matemática financeira. Agora, se você ainda não sabe, eu acho que é uma péssima estratégia você tentar aprender matemática financeira junto com estatística. Então, você vai primeiro focar em matemática financeira, vai tentar fechar o edital de matemática financeira, e aí, depois de estar mais adiantado em matemática financeira, você vai aprender média, moda, mediana, desvio padrão e variância em estatística. Com isso, você não vai zerar a estatística e não vai ficar perdendo tempo, porque é enxugar gelo, tá, gente? Esse edital de estatística veio gigantesco. Gigantesco mesmo. Então, tentar aprender agora, a não ser que você seja muito pro, eu acho enxugar gelo, tá bom? Vamos lá, vamos falar de mais coisas aqui. Português. Vamos falar de português. Português é uma disciplina chata, porque é CESP. E nessa prova a gente ainda tem um ponto diferente, que é o quê? É a prova objetiva do CESP. Porque a gente normalmente faz provas do CESP que são certo e errado, né? Então, provas de certo e errado, quando cai um textão lá, cai um textão em português, você consegue, às vezes, resolver algumas questões sem nem ler o textão. Por quê? Porque tem alguma questão de crase, alguma questãozinha lá que cai uma crase, uma vírgula. Então, às vezes, você não precisa entender o textão para aprender, para resolver a questão. Você consegue fazer algumas assertivas lá, simplesmente vendo o básico de português, regras gramaticais. Quando a prova é de múltipla escolha, é mais complicado. Porque, normalmente, a banca vai colocar questões gramaticais e de interpretação de texto junto na mesma questão. Na mesma questão do textão. Então, meu amigo, minha amiga, pegue essas provas do CESP de múltipla escolha e maratone essas provas, mergulhe nessas provas para você entender como é que elas funcionam. Eu sei que dá vontade de jogar tudo pro alto quando a gente faz isso, eu sei, porque eu acompanho essas provas. Mas você tem que aprender, tá? E vai cair interpretação de texto junto com textão, junto com questão de gramática e você vai ter que resolver. Então, bora encarar isso, porque é uma matéria que tem 6,3% do edital. São 10 questões peso 1. Então, vale a pena a gente dar bastante atenção para português. Vamos falar de noções de direito penal. Para quem já viu a live que eu fiz quando saiu o edital, lá na semana passada, vai lembrar que eu falei sobre a diferença de nomenclatura que a banca usou para se referir a direito penal com relação a direito civil e empresarial e com relação a direito constitucional e direito administrativo. A banca usou a nomenclatura noções de direito penal. O que ela quer dizer quando ela fala em noções? Noções é uma nomenclatura que é bastante usada em provas de nível médio. E quando a banca fala em noções, normalmente ela quer se referir a conhecimentos apenas legislativos. Ela quer induzir você, ela quer fazer com que você estude apenas lei seca. E a gente pode usar esse raciocínio, nesse caso? Pode. Opa, botei cílios. Não gosto desses cílios. Pronto. Então, a gente pode usar esse raciocínio nesse caso? Pode. Então,
você que está estudando para o edital do ISS Aracaju, eu sugiro que você, na hora de estudar direito penal, você pode estudar pelos PDFs, tá? Pode usar os PDFs aí que você já adquiriu, não tem problema. Mas vá com muita parcimônia pelos PDFs. Use os PDFs mais para conseguir personalizar a sua legislação e mais para conseguir ter um pouco mais de intimidade com a legislação. Faça as questões, corrija as questões, assim por diante. Não pire com doutrina, não pire com jurisprudência, não pire com entendimentos de tribunais superiores. Por quê? Porque a banca falou em noções. Então, eu acredito que o espectro de cobrança em direito penal seja um espectro mais focado na legislação. Então, o edital é amplo? É amplo. Vai cair crimes, pelo que eu vi ali, cai dosimetria da pena. É um edital amplo, tá? Não é um edital pequeno, né? Vai cair dosimetria da pena, vai cair a lei de crime hediondo, vai cair a 8.172, que é aquela lei de crimes contra a administração pública. Vai cair, o edital é amplo, mas eu acredito que ele foque, o espectro de cobrança da banca foque em lei seca. Não vai ser cobrada muito entendimento jurisprudencial e nem doutrinário. Diferentemente das outras disciplinas, né? Direito constitucional, administrativo, civil e empresarial, a gente se aprofunda mais. A gente vai ter que se aprofundar mais. Não adianta só você pegar o Código Civil lá e ficar estudando lei seca, não vai rolar, tá? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu vou fazer a live hoje um pouquinho mais curtinha, porque eu estou muito cansada. Essa foi a primeira semana da prof pós-Covid, né? Tô com um babá em casa, então me ajudando. Então, essa semana eu trabalhei muito na receita. Eu gravei muita aula para Exatas para Todos. Eu gravei muito vídeo para ação para aprovação. Então, eu gravei muita coisa. Então, eu tô muito cansada. Então, eu tô fazendo a live de hoje arrastada mesmo, porque fazia tempo que eu não vim aqui dar um cheiro em vocês, e porque saiu esse edital e eu sabia que tinha pessoas interessadas em saber a minha análise da estatística do edital. Mas eu tô bem cansada, então eu não vou me prolongar muito como eu costumo me prolongar, tá? Auditoria, edital bem básico, tá? Não perca muito tempo. Administrativo, edital também veio com licitações, tem algumas leis, mas não é um edital muito, né? A gente já viu coisa pior. E constitucional, você vai ler a Constituição Federal e vai se aprofundar nos entendimentos da Constituição Federal. É isso. Acho que a gente falou do edital todo. Foque, se você já estuda para a área fiscal há algum tempo, já tem alguma base, não esqueça de focar em contabilidade, não deixe as disciplinas básicas de lado nesse momento. Não esqueça que você estuda para a área fiscal, mas a sua cabeça, ela, né, não te garante nada. Então, você tem que continuar se aprofundando em contabilidade, continuar se aprofundando em tributário, para conseguir manter um bom nível de acertos. Tem gente que, quando sai o edital, quer só estudar matérias novas. Não faça isso. Você tem que relembrar as matérias que você já estudou. Tá bom? A prof tem o Coaching Extreme pro ISS Aracaju. As vendas do Coaching Extreme ainda tem, se eu não me engano, uma vaga. Ainda tem uma ou duas vagas e a venda se encerra amanhã. Eu só vou orientar quem se inscrever até amanhã. Por quê? Porque depois fica muito tarde, a gente já não tem muito tempo para vencer esse edital. Então, se você ainda não se inscreveu, entra lá no WhatsApp da prof, 011 97574 2417, mande um WhatsAppzinho para a Naya, fale com ela e pergunte para ela como é que tá o Coaching Extreme pro ISS Aracaju, que você vai conseguir se inscrever até amanhã. Se você mandar mensagem ainda hoje, fechar ainda hoje com ela, ela consegue te dar um desconto, tá?
Ela vai brigar comigo porque eu falei isso, mas tudo bem. Se você quer fazer o coaching que não é pro ISS Aracaju, se você já abandonou esse edital do ISS Aracaju, mesmo assim você quer focar em algum outro concurso, ou então na área fiscal como um todo, ou, enfim, se você quer continuar estudando, tem o coaching regular, 3 meses, 6 meses, tem as sessões com o Ervin, tem cronômetro, tem exatas para todos, tem ação para aprovação. É só mandar um WhatsAppzinho pra Naya também, fala que viu a live e ganha desconto. Tem que chorar, né? A Naya, ela faz um charminho, no início ela diz que não tem desconto, mas depois se você chorar com ela dá, tá bom? É isso. Vou ficar por aqui, vou dar uma descansada que eu tô bem cansada e a gente se vê no próximo Bate-Canal aqui da Prof. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu acho que hoje não teve muita pergunta, então nem vou me preocupar com as perguntas. Se você tiver pergunta, me manda no meu inbox depois. Tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.